E aí pessoal, tudo bom? Esse aqui é um vídeo do trabalho de fenômeno de transporte, o segundo trabalho do professor Luiz Gustavo Martins Vieira. Esse trabalho é sobre radiação térmica. Nós somos alunos da UF, do curso de Engenharia Elétrica. Os integrantes do grupo são o Fábio, eu que sou o Guilherme, o João Vitor e o Lucas. Antes da gente começar a falar de radiação térmica especificadamente, é importante a gente ter alguns conceitos bem definidos para facilitar muito no entendimento do que é radiação térmica. E para começar, eu vou falar sobre a temperatura. Na temperatura, o universo que a gente vive, todo mundo sabe que é constituído de moléculas. E a temperatura nada mais é do que a medição do grau de agitação dessas moléculas. Se elas estão mais paradas ou mais agitadas, isso vai determinar a temperatura. Quanto mais parada está a molécula, menor a temperatura dela. E quanto maior está a temperatura dessa molécula, mais agitada ela está. Com a variação da temperatura que a gente consegue perceber alguns fenômenos muito comuns e interessantes na nossa vida. Um exemplo muito clássico é a rachadura em calçadas, que a gente vê em calçadas, paredes, essas coisas. Que ela é causada pela dilatação e a contração térmica. O que é isso? Quando o corpo ele aquece, ele tende a dilatar, porque as moléculas ficam mais afastadas, mais agitadas. E quando ele resfria, acontece o inverso, eles ficam mais perto, o objeto ele fica, entre aspas, menor. Outro exemplo também é, por exemplo, um portão de metal, que em dias quentes ele fica muito ruim de abrir e fechar porque ele está dilatado, ele está maior do que ele deveria estar, de certa forma. E em dias mais frios ou até na própria noite, ele fica tranquilo, o rolamento dele está funcionando 100%. Outra coisa a temperatura é uma grandeza física e ela possui diferentes unidades de medida. Aqui no Brasil é muito comum a gente usar os graus Celsius para medir, que a gente está bem acostumado, por exemplo, 38 graus Celsius de febre. Nos Estados Unidos eles usam os Fahrenheit, que também para eles é o comum. Porém, no Sistema Internacional de Medidas, dessas duas unidades é utilizada. Eles usam Kelvin. É importante ressaltar que não é graus Kelvin, é só Kelvin. Uma informação importante sobre a temperatura é o chamado zero absoluto. Esse zero absoluto ele equivale a zero Kelvin, ou trazendo para a nossa realidade, seria menos 273,15 graus Celsius. Essa é a temperatura quando algum objeto, algum corpo está nessa temperatura, não há agitação nenhuma dessas moléculas, então está totalmente parado. Outra coisa que eu vou falar, além de temperatura, é calor. Além da temperatura, tem o calor, né, que eu acabei de falar. O calor ele é definido pela energia térmica em trânsito entre corpos ou entre objetos. Esse calor ele depende exclusivamente da existência da diferença de temperatura entre os corpos. Então, assim, quando esses corpos estiverem em equilíbrio térmico, não tem troca de calor. Essa transferência de calor entre corpos e objetos, ela ocorre de três maneiras. Deixando bem claro que é sempre do mais quente para o mais frio. Ele pode acontecer pela condução, pela convecção e pela radiação, que é o foco do nosso trabalho. Como eu já falei, eles sempre param de acontecer quando os objetos estão na mesma temperatura. Fala pessoal, meu nome é João Vitor Macedo, eu sou estudante de Engenharia Elétrica e agora nós vamos falar das maneiras de propagação do calor. Como que o calor transfere de um corpo para o outro. De início, é importante a gente lembrar sempre que o calor sempre transfere de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Não existe isso de mais gelado ou menos gelado. Existe um corpo com maior temperatura e outro corpo com menor temperatura. Beleza. De início, como vocês podem ver, nós vamos começar falando da condução, que ela ocorre geralmente nos sólidos. E como que funciona a condução? A condução, ela funciona a partir da vibração de moléculas. Vocês podem olhar na imagem aí, tem o fogo do lado dessa chapa metálica. Esse fogo vai aquecer, vai vibrar aquelas moléculas, e uma molécula vai vibrando uma por uma, até chegar do outro lado da chapa. Seguinte, o que vocês têm que entender? Vamos pensar num exemplo para entender perfeitamente. Quando você está lá cozinhando um miojo ou uma sopa, qualquer coisa na sua panela, você deixa a colher mergulhada na água sem querer, vai mexendo no celular. Quando você volta a mão na colher, a colher está quente, você toma até um susto. O que aconteceu? O calor foi se propagando dentro do metal, foi vibrando molécula por molécula do metal até chegar de uma ponta a outra.
Para evitar isso, a gente vê muito as colheres que têm a borda de madeira, porque a madeira é um excelente isolante térmico. Mas esse não é o nosso assunto. Já que deu para entender esse exemplo, vamos falar da outra maneira de propagação de calor, a convecção. De início, aonde ocorre a convecção? A convecção ocorre nos fluidos. Aí você me pergunta, o que é um fluido, João Vitor? Olha, um fluido é tudo aquilo que não é sólido. Vamos dar exemplo para ficar mais fácil? Água é um fluido e o ar é um fluido também. E como que ocorre essa troca de calor dentro dos fluidos? De início, é bom lembrar do conceito de densidade. Densidade é a massa sobre volume. Beleza. Vamos pensar em um exemplo para ficar mais fácil ainda. O ar-condicionado da sua sala. Você vai perceber que ele vai estar no lado de cima da sala, bem pertinho do teto. Repara bem. E por quê? Porque ele vai liberar um ar gelado, um ar frio. E esse ar frio tem maior densidade. O objeto com maior densidade vai descer e o com menor densidade vai subir. Vocês podem observar nessa imagem aí que exemplifica direitinho essa rotação que ocorre de maior densidade para menor densidade. O ar gelado troca de lugar com o ar quente. O ar quente sobe, o ar gelado desce. Assim, outro exemplo, se você viajar para países como França, Estados Unidos e passar por um inverno assim, muito gelado mesmo, você vai lá e ligar o aquecedor. Você vai perceber que o aquecedor está bem próximo do chão, ou seja, o processo inverso do ar-condicionado, porque ele vai liberar aquele ar quente do chão, vai ocorrer essa rotação devido à densidade, o ar quente que estava mais próximo do chão vai subir e o ar gelado vai descer. Sempre que você tiver essa dúvida, já, mas como que eu vou saber a densidade, qual ar que desce, qual ar que sobe, você vai lembrar do balão, aqueles balão que a gente costuma ver no céu. O balão ele funciona através do motor, né, que libera o ar quente que faz o balão subir. No de início a gente vai falar dessas, agora o Fábio vai dar continuidade. Fala aí, pessoal. Meu nome é Fábio. Vou explicar a nossa parte aqui do trabalho, que é sobre a radiação térmica. O que é radiação? Radiação são ondas eletromagnéticas que conseguem se propagar por qualquer meio, até mesmo no vácuo do espaço. Podemos ver essas ondas que estão ali representadas, acima do raio gama, raio X. Isso são ondas eletromagnéticas. Essas ondas têm em micro-ondas, que são ali mais perto dos raios gama, e as outras ondas com um comprimento maior, que são infravermelho e ondas de rádio. Nós usamos isso o tempo todo no nosso cotidiano, como TV, Wi-Fi, entre outras coisas. Inclusive, a própria luz que nós vemos é uma forma de onda eletromagnética, chamada de luz visível, que é o espectro visível da luz que vocês estão vendo aí. Então, como vamos passar para a parte de transmissão de calor via radiação, o que isso significa? O João já havia explicado que há duas formas. Uma é através do contato, do contato ali da chapa, que tinha uma chama e uma mão ali. Essa mão vai sentir porque a chapa faz essa conexão. Na radiação isso não ocorre, porque, como eu falei, não precisa de um meio, pode ser até no vácuo do espaço. Ela vai se transportar esse calor do corpo mais quente, como o Guilherme já havia falado, para o corpo mais frio através dessas ondas eletromagnéticas se propagando. Temos vários exemplos sobre isso. Pode passar o próximo slide. Temos o exemplo, por exemplo, de uma churrasqueira ou de uma lareira. O calor que está da churrasqueira ou da lareira, ele vem até você através dessas ondas, sem precisar de você encostar ou ter um garfo, uma parede, um pedaço de cano conectando fogo até você, ou seja, não é por condução. E você pode estar até distante e sentir este calor, porque ele é transmitido, como eu havia falado. Um exemplo bem comum que nós temos, podemos ver também, é o Sol, que é o próximo slide. O Sol, ele está muito distante da Terra e ele está no vácuo do espaço, obviamente. Porém, nós conseguimos sentir o calor do Sol. O Sol, ele transmite este calor para nós, através dessas ondas, inclusive através da micro-onda chamada ultravioleta. Se vocês lembrarem, alguns anos passados, tivemos até alguns problemas com a camada de ozônio, onde essa micro-onda chamada ultravioleta prejudicava a nossa saúde, a nossa pele, podia até dar câncer de pele. Porém, essa forma, a radiação não é uma coisa perigosa, vocês não precisam ter medo. Existem duas formas de radiação, chamada ionizante, que consegue tirar íons, desculpa, elétrons. Essa é de raios gama, raio-x, ela é um pouco preocupante, mas nós sabemos controlá-la, como o raio-x, por exemplo. Existem as outras formas de onda,
que usamos como FM, AM, rádio, Wi-Fi da sua casa. Isso é uma onda eletromagnética que é via radiação. E no caso do Sol, ele propaga essa luz e também o calor, que é essencial para a nossa vida da Terra. Sem essa forma de condução térmica via radiação, que é o do nosso trabalho, nós não teríamos vida na Terra. Então, é uma forma essencial e prática. Nós temos também algum exemplo bem simples. Por exemplo, você no seu trabalho, voltando para casa no ônibus, um dia de calor, a pessoa que está do seu lado, que ela trabalhou o dia inteiro, estava na academia, você consegue sentir o calor dela, mesmo você não encostando nela. Esses são alguns exemplos e para vocês entenderem melhor o que é radiação. Vou passar agora para o Lucas. Bom, pessoal, eu sou o Lucas, dando continuidade aqui nos exemplos sobre radiação térmica, que é o foco do nosso trabalho. Outro ótimo exemplo é esse que vocês podem visualizar aí agora, que com absoluta certeza você já deve ter visto esse tipo de desenho em algum lugar algumas vezes, certo? Ele é muito comum em filmes de espionagem, guerras. Direto a gente vê soldados utilizando óculos de visão noturna que possuem a capacidade de ver o calor emitido pelos corpos. E isso não é ficção. Realmente é algo que existe na vida real. Uma vez que qualquer corpo que esteja em uma temperatura acima do zero absoluto, que é aquela temperatura que o Guilherme havia dito lá no início, como é o caso também da imagem em questão, onde a gente tem uma escala do lado esquerdo, em que a temperatura é superior aos 22 graus Celsius, ele vai emitir uma radiação térmica, e de acordo com a intensidade dessa radiação, com a frequência dela, no caso, a gente é capaz de deduzir a temperatura correspondente. E essas radiações da imagem, elas são invisíveis ao olho nu. Elas só são possíveis de serem vistas com o uso do infravermelho, que é o que o óculos de visão noturna se baseia para funcionar. Pode passar, por favor. Outro exemplo que segue o mesmo princípio do óculos de visão noturna é o termômetro digital. Durante a pandemia do coronavírus, vários eventos e estabelecimentos fechados, para permitir a entrada, eles passaram a aferir a temperatura das pessoas por meio deste equipamento. Esse instrumento ele é capaz de captar as ondas de calor infravermelho emitido pelos corpos, mensurando seu nível. Ou seja, o aparelho ele capta a energia do corpo da pessoa em forma de radiação e consegue converter em seu interior a energia térmica medida em energia elétrica, tendo assim, em seguida, o seu valor de temperatura corporal apontada no display, como a gente pode ver aí na imagem. Pode passar, por favor. Agora, o próximo exemplo, ele é o corpo aquecido. Diferentemente dos dois últimos exemplos que você tinha falado, como o óculos e o termômetro, a radiação naqueles casos, a radiação nesse caso, ela não é invisível ao olho nu. Porque perceba que qualquer corpo aquecido, nesse caso do exemplo, a gente tem um vergalhão de metal, ele também emite ondas térmicas próximas ao espectro de infravermelho. Então, olha só como o metal ele fica vermelho, emitindo calor e também emitindo uma luz avermelhada. Por que isso? Porque ele está emitindo muita energia próxima ao infravermelho e parte dessa energia está se manifestando em forma de ondas eletromagnéticas que, essas sim, por sua vez, são possíveis de observar pelo olho humano, entendeu? E é por isso que corpos aquecidos tendem a ficar com esse aspecto avermelhado que a gente pode ver aí. Fala galera, João Vitor aqui de novo para a gente dar mais um exemplo. Agora a gente vai começar falando da garrafa térmica. Início de conversa, eu tenho certeza que todo mundo já passou por uma situação, você estava lá na faculdade, na escola, no trabalho, 4 horas da tarde, naquele solão quente nas suas costas, você puxou a garrafinha, abriu ela, bebeu aquela água gelada, aquela água trincando. Mas aí você pensa, mas como que aconteceu isso? Como que consegue isolar tão bem termicamente? De início, como vocês podem ver aí nesse desenho, a gente tem a tampa impedindo a troca de calor com o meio externo. Dando continuidade, observem aí o vácuo entre as paredes. Mas aí você me pergunta, mas João, a irradiação ocorre no vácuo? Para que serve isso aí? Aí eu respondo, você está certíssimo, a irradiação não precisa de meio para se propagar, mas a convecção precisa. Então, esse vácuo vai ajudar a impedir a convecção. Aí, em seguir,
nós temos as paredes duplas espelhadas. Agora, para que serve essa parede dupla? Para impedir a radiação que a gente comentou. Agora sim tem que dar uma maneira de amenizar essa radiação que vai chegar. E assim, com certeza deu para dar uma explicada boa, geral isso aqui. E uma coisa que eu quero falar para vocês pessoal, não é 100% efetivo. Com o tempo vai ter essa troca de calor, só em condições laboratoriais extremas que a gente vai conseguir um experimento perfeito. No mais, nossa apresentação foi essa. A gente está chegando no fim. Eu queria agradecer todos os meus colegas que me ajudaram aqui e pedir para vocês, qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem no nosso e-mail aí, perguntando que a gente ajuda a esclarecer algumas situações. No mais, as aulas presenciais voltando, encontra com a gente também, vamos conversar desse assunto. Meus colegas vão despedir de vocês agora. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Como o João falou, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Valeu, pessoal. Até mais. Tamo junto.